revelação, eu quero te fazer lembrar daquela história do capítulo 4 de João. Lá vem Jesus caminhando com a sua comitiva, com a sua doce comitiva santa, junto aos seus discípulos, e Jesus estava agora caminhando já pelo deserto da Palestina, caminhando por aquele lugar quente, a terra do Oriente é muito quente, e de repente o Senhor se assenta em uma rocha, penso eu, digo eu, não diz a Bíblia, isso é um pensamento meu, e ele para debaixo de uma frondosa árvore, e os discípulos saem a uma distância da van, para procurarem ali um método de levarem alimento para o mestre, ou arrumar uma casinha para ele se alimentar. Enquanto Jesus está sentado, ele se assenta em uma rocha bem próximo a um tanque. Ele se aproxima bem próximo a um poço chamado Poço de Jacó. E quando Jesus está ali observando aquele Poço de Jacó, e os transeuntes que por ali passavam e queriam água, no meio de todos os que passaram, o Senhor observa uma mulher chamada de mulher samaritana. A Bíblia não diz o nome dela, mas nós entendemos que era uma mulher diferente. Olhando a Bíblia, eu entendo algo ainda mais longe. Não era uma mulher feia, era uma mulher que tinha sua beleza, porque ela mesma confessou ao mestre que ela havia tido mais de um marido, e uma mulher para conquistar 5 maridos, ela tem que ter alguma coisa diferente. Era uma mulher diferente, era uma mulher bonita, carregando em cima da sua cabeça um cântaro, e lá vem ela cantarolando pelo meio da rua, pelo meio da estrada, e quando ela chega bem próximo àquele poço de Jacó, ela pega o seu cântaro, ajoelha no chão, tira a água daquele lugar, e quando a água está sendo retirada, quando ela tira o cântaro de dentro daquelas águas, eu penso que Cristo olha para ela e observa aquela água límpida, aquela água potável, fresquinha, descendo pelo gargalo daquele cântaro e caindo no chão. E o Senhor estava vindo de viagem, estava com sede, estava cansado. Posso imaginar a fronte do meu Jesus banhada em suor, posso imaginar os seus cabelos os ventos brincando com os seus cabelos, e o Senhor respirando profundamente porque estava cansado de viagem. De repente, Jesus olha para aquela cena, e quando ele olha para aquela mulher e ele vê o cântaro com água, no momento ele olha para ela e diz assim: mulher, dá-me de beber, dá-me um pouquinho da sua água. A mulher, ao invés de olhar para Jesus e olhar para o moribundo viajante que estava no caminho, cansado, ao invés de olhar para a sua fronte que estava suada, para o seu rosto cansado, para a poeira nos seus pés, não, ela olha para a roupa de Jesus. Pastor, como é que o senhor sabe que ela olhou para a roupa de Jesus? Porque ela o identificou como um judeu. O judeu vestia uma roupa diferente dos samaritanos, e todos nós sabemos que os samaritanos, embora fossem irmãos de sangue de Israel, eram inimigos deles, havia uma rincha há séculos passados, então eles não se entreolhavam. Mas cá para nós, a água é um dom de Deus, e a água é um dom que o Senhor deu, então não devemos negar água, nem para um mendigo, muito menos para um bandido, quando ir lá para Jesus que estava no meio do caminho. Ao invés dela olhar para a atitude de Jesus, para a necessidade, ela olha para a roupa, e quando ela descobre que ele não era um samaritano, que ele era um judeu, ela fecha o rosto, fica com a cara parecendo o irmão que está do seu lado aí, parecendo que foi batizado no vinagre, olha para o rosto de Jesus e diz: como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim que sou samaritana de beber? Entre outras palavras, ela estava dizendo assim: o Senhor não tem vergonha na cara, o Senhor não tem brilho no rosto, o Senhor não vê que samaritano não conversa com judeu? Ainda mais eu que sou a mulher, o Senhor é um homem, estamos sozinhos, como é que o Senhor olha para mim e vem pedir água para mim? Eu posso imaginar a face de Jesus, e logo eu imagino Jesus olhando para aquela mulher e dando um sorrisinho santo, um sorrisinho não de deboche, mas de alguém que já sabia o que ia acontecer. Eu abro um parênteses aqui, só para animar os pentecostais aqui, para eles não dormirem, para lhe dizer uma coisa: Jesus, quando estava na terra, não era apenas homem, ele era homem e também era Deus. Como homem, naquele momento ele estava tendo sede, mas como Deus, ele tinha água da vida para dar àquela mulher. E como Jesus olhou para ela, e Jesus enxergava além do normal, ele olhou para ela e ele já sabia no que ia acontecer nos próximos 5 minutos. E como ele já sabia o que ia acontecer, eu imagino Jesus já dando um sorrisinho e olhando para ela dizendo: ah, mulher, se tu soubesses quem sou eu, se tu soubesses quem te pede água, você me pediria água e eu lhe daria uma água que você beberia e nunca mais viria a tomar sede. Agora olhe para cá, eu posso imaginar e conjecturar que lá no alto céu, nesta hora, à direita de Deus Pai, está a figura santa do nosso mestre. Não um Cristo que ainda está crucificado, como na maioria das religiões, mas um Cristo que venceu a morte. Eu posso imaginar à direita do trono de Deus alguém cujos cabelos são brancos, os olhos são como chama de fogo, os pés como latão reluzente que saíra da fornalha, uma roupa branca no peito e um cinto
cinturão de ouro, traçando ele, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios. E posso imaginar esta figura mística, essa figura metafísica, olhando para Deus e já dando um sorrisinho. E os anjos talvez olhando para o outro, dizendo: por que Jesus está rindo agora? Exatamente às 4 horas da tarde, em plena sexta-feira. Eu posso imaginar o Senhor dizendo: é porque eu estou olhando lá para os Gideões, e eu já sei o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. E como eu sei que a minha glória vai descer naquele lugar, por antecipação eu já fico alegre. Só quem acredita nessa conjecturação desse pregador, por gentileza, jogue a mão para o céu e dê glória a Jesus. Aleluia. Mulher, eu tenho uma água para lhe dar, que se você tomar dela, você nunca mais terá sede. E outro sim, reticências. Esta água vai brotar dentro do seu interior em forma de uma fonte. Diga comigo, fonte. Não, eu não ouvi. 1, 2, 3. Só os homens. 1, 2, 3. As mulheres. 1, 2, 3. Todo o povo para memorizar. 1, 2, 3. Como você é inteligente, pegue a palavrinha fonte e coloque num canto do seu cérebro e deixe-me falar na sequência do texto. Daqui a pouco nós voltamos aqui. 3 capítulos depois, eu não sei quantos dias depois, se foi uma semana, se foi um mês, eu sei que não deveria ter passado muito tempo. Está Jesus no capítulo 7, tendo um diálogo agora com os seus discípulos. Olhando ele para os seus discípulos, penso eu que os discípulos estavam olhando para Jesus em silêncio. Um olhando para cá, todo ressabiado, Pedro com um bico desse tamanho, João que era o mais emotivo, com a mão no bolso, chutando pedrinha, olhando para Jesus e fazendo... Você já viu aquelas crianças mimadas, que quando quer alguma coisa e o pai não dá, ela fica assim... É desse jeito, eu imagino o João desse jeito, eu imagino os outros discípulos olhando e conversando em longe, e Jesus olhando para eles, e logo pensando: o que esses meninos têm? O que é que aconteceu com eles, que eles estão cada um à sua maneira, no seu pensamento? Eu imagino Jesus chegando neles, falando: o que é que deu em vocês? E eu penso que Pedro se levanta, porque era o mais afoito de todos. Pedro diz: Senhor, eu vou tomar a palavra, porque eles aqui não têm coragem. Eu tenho. O Senhor fez uma coisa esses dias que deixou a gente um pouquinho triste. O que é que eu fiz, Pedro? O Senhor olhou para uma mulher samaritana, uma miserável de uma samaritana, uma desgraçada de uma samaritana, e o Senhor profetizou para ela, e o Senhor ainda prometeu para ela que se ela cresça, ela iria beber uma água que nunca ia ter sede, e do ventre dela ia nascer uma fonte. E Jesus diz: mas foi isso que eu fiz mesmo? Por que vocês estão assim? O Senhor falou isso para uma mulher que o Senhor nunca viu, e nós estamos com o Senhor há tanto tempo, e o Senhor nunca prometeu nem uma gotinha de água para a gente. O Senhor nunca prometeu nem uma xícara de água, quando de lá nascer no nosso interior uma fonte. Penso eu que Jesus olha para eles e dá outra risadinha daquelas, porque ele sabia o que ia acontecer na sequência, e olha para eles e diz: então venham para perto de mim, que eu vou explicar para vocês o que é que aconteceu. Queridos, quando eu encontro uma pessoa que não me conhece, eu dou a ela o ponto de partida para uma experiência poderosa. Eu dou a ela o princípio da minha manifestação. Aquele que não me conhece e abre o seu coração para mim, eu reparto com ele o início de uma nova experiência e faço nascer neles uma fonte, porque a fonte é a origem. Aí Jesus olha para ele e diz assim: só que há uma diferença entre quem não me conhece e entre vocês que já me servem, porque quem não me conhece recebe apenas uma fonte, agora aqueles que me conhecem não recebem uma fonte, porque a fonte já extravasou e ela virou um rio de águas vivas, um rio de águas poderosas, um rio que por onde ele passa as coisas começam a acontecer. Nesta tarde eu não vou pregar como um pregador comum, mas serei profeta para esta geração. O Senhor manda dizer que de todas as experiências que você já teve com ele, nada se compara ao que ele vai começar a fazer na sua vida a partir de agora. O Senhor manda dizer que aqui neste país haverá uma avalanche de glória tão grande. O Senhor vai começar a sacudir os estados, as igrejas, e outro mais: ele não vai usar os heróis de costume, ele não vai usar as pessoas de nome e de renome. O Senhor vai começar a usar aqueles que são anônimos da sua casa, porque está na hora das coisas inverterem. Se aqueles que são grandes se corromperam,